Os vetos do presidente Jair Bolsonaro à Lei Complementar 187 de 2021, que regulamenta os serviços filantrópicos, inviabilizam a prestação de serviços gratuitos de educação, saúde e assistência social. Sobre o assunto, nós vamos conversar com Custódio Pereira, presidente do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas. Bom, a gente poderia começar essa conversa falando exatamente o que são esses vetos, né? O que é, a gente poderia até falar um pouco sobre o que é essa lei de regulamentação das instituições filantrópicas, né? A gente poderia falar um pouco sobre essa lei, como é que está sendo feita e os vetos, né? Maurício, eu quero tomar a liberdade de falar um pouquinho sobre a importância do setor. O Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, ele representa mais de 11 mil instituições do Brasil, né? Nós estamos fazendo uma atualização da pesquisa, então esse número pode, de acordo com as pessoas que têm a certificação, aumentar ou diminuir. A tendência é, às vezes, diminuir, porque os certificados são muito difíceis de serem renovados, tá certo? Então, são instituições filantrópicas associadas ao FONIF, aquelas que têm a certificação SEBAS. E a certificação SEBAS é uma certificação que exige um rigor muito grande, e essa fiscalização é feita pelos ministérios da Educação, Saúde e Assistência Social. Também a Controladoria e também o Tribunal de Contas atuam nessa fiscalização. Então, você veja, é um setor extremamente importante na sua abrangência, e é extremamente importante porque ele precisa agir dentro do maior rigor da lei. E durante muito tempo, né, o setor ele foi inspirado, ele foi regulamentado por uma lei, que era uma lei ordinária. Mas o Supremo, depois de 20 anos de análise deste assunto, do que são instituições filantrópicas, disse que só pode regulamentar o setor uma lei complementar, porque nós somos imunes pela Constituição, não é por uma lei, nós somos imunes constitucionalmente. Portanto, para regular esta imunidade, precisa ser uma lei complementar. Tem importância também sobre o volume de atendimentos dessas instituições, né? Tem uma pesquisa recente sobre esse atendimento? Então, Maurício, nós temos uma pesquisa muito recente, mas cujo detalhe dos dados a ele ainda não foi divulgada, porque essa pesquisa, além de ser feita com dados dos ministérios, ela tem a certificação de uma auditoria externa. Então, eu vou dar a você os dados da pesquisa que está em vigor, né? Que quando for atualizada, nós já sabemos que os dados são melhores ainda do que aqueles que eu vou te passar. Para cada R$1 de imunidade, quer dizer, R$1 de imunidade, o setor retorna 7,39 vezes. Aqui eu queria dar uma paradinha pelo seguinte: qualquer investimento que você fizesse, né, seria um investimento de retorno inacreditável se você investe R$1 e retorna 7,39 vezes. Quer dizer, esse fator onde o setor presta contas, é fiscalizado, além disso, dá um retorno significativo à sociedade, mostra a importância do setor. Eu queria dar mais algum aspecto da importância do setor. O nosso setor, o setor das instituições filantrópicas, emprega mais de 2.300.000 empregos diretos. Portanto, é um dos setores que mais emprega no Brasil. A outra coisa também, nós não somos algumas instituições que estão aqui, acontecem e depois desaparecem. Nós estamos aqui desde o descobrimento do Brasil. Quando não haviam ministérios, não haviam normas, não haviam leis, as instituições filantrópicas já faziam filantropia.
Então, e outra, né? Nós somos um braço importante do Estado. Por quê? Porque nós estamos em lugares que o Estado não consegue ir. E nós, por exemplo, nós estamos nas Santas Casas de Misericórdia, em 909 municípios, só existe uma Santa Casa. Essa Santa Casa é filantrópica, certo? Fora essa Santa Casa, não existe nenhuma forma de atendimento à saúde naquele local. Nós atendemos mais de 260 milhões de processos ambulatoriais e de cirurgia na área da saúde. Quer dizer, por quê? Porque às vezes uma pessoa é atendida 2 vezes. Por aí você tem a magnitude do setor. E outra, né, nós estamos em regiões, né, além desses 909 municípios, nós estamos em regiões, aldeias indígenas, em vários lugares que outras instituições não podem chegar, o governo não chega. Então, essa importância, e agora falando da lei, né, nós durante 3 anos, vamos dizer assim, aproximadamente, nós conversamos sobre essa lei, passou nas comissões do Congresso, tá certo? Na Câmara dos Deputados, nós acompanhamos, cada comissão fez observações, nós, além de acompanhar, nós tivemos discussões com os 3 ministérios, mais o Ministério da Economia, conversando, porque muitas vezes, apesar de haver assim, um reconhecimento, muitas vezes ficaria inviável. E nós conseguimos construir uma lei, né, durante esses 3 anos, que chegou na Câmara dos Deputados e foi aprovado. Você imagina, nós conseguimos aprovar uma lei que, pela primeira vez, Maurício, nós tivemos a participação na história do Brasil, né? Nós nunca tivemos uma lei com a participação do setor filantrópico, com todas as representatividades. Não é fácil. E na oportunidade, nós tivemos aprovação na Câmara dos Deputados, e aí eu estou concluindo essa parte, na Câmara dos Deputados, depois foi para o Senado. E no Senado nós tivemos uma aprovação por unanimidade, certo? E aí ele foi para a regulamentação e teve a questão dos vetos, né? Na hora que foi para a sanção, na hora que foi para a sanção presidencial, né, a assessoria do presidente, né, fez recomendação para fazer 10 vetos. E esse veto teve um número, que é o veto 66, à lei complementar 187. Então, nós estamos falando aqui dos 10 vetos que receberam um número, que é o número 66. Eu estou falando isso porque certamente, né, essa audiência bastante nobre da TV Senado vai ouvir isto, e eu quero até aproveitar e dizer, olha, se não derrubar esses vetos, o setor, aqueles que mais precisam, porque eu estou aqui com um porta-voz daqueles que mais precisam, porque eles não têm voz. Então, eu quero agradecer aí pela oportunidade da TV Senado. Aí o presidente vetou 10 itens na lei que tinha sido feita pelo setor em conjunto com os deputados e em conjunto com os senadores. Então, e eu quero fazer um parênteses aí, Maurício. Quando o presidente, nós tivemos com o presidente lá em comecinho de 2019, e quando nós tivemos com o presidente, ele nos atendeu muito bem, e nós levamos dados do setor, ele já conhecia, até porque ele, naquela infelicidade que ele teve de ter sido esfaqueado, ele foi atendido por uma Santa Casa de Misericórdia, certo? Que é uma instituição filantrópica. Se não fosse a Santa Casa filantrópica, certo? Ele não conseguiria, quer dizer, não conseguiria ter a recuperação que ele teve, né? Então, e ele falou conosco assim, olha, Custódio, eu quero dizer que nós reconhecemos muito a importância do setor. E se o executivo não conseguir ajudar, nós não vamos fazer nada para prejudicar. Agora, com todo respeito, esses 10 vetos prejudicam o setor. Eles prejudicam, vamos ver mais especificamente que prejuízos são esses. Então, Por que esse veto
tem sido tão prejudicial ao setor? Então, eu vou dar alguns exemplos, tá certo? Um dos exemplos, né, existe na lei ordinária que estava em vigor, existia um termo de ajuste de gratuidade. Então, como nós temos que prestar contas, somos extremamente fiscalizados, auditados e tudo, muitas vezes, né, vamos dar um exemplo das bolsas das instituições de ensino, está sujeito, né, a que uma análise, uma fiscalização, uma auditoria, pode haver casos de interpretação que diga, não, olha, essa bolsa eu não vou considerar, o MEC acha que não deve considerar, né? Apesar de estar tudo em ordem, né, está sujeito a ter, na análise da renovação, um veto que possa dizer, olha, você não cumpriu com a filantropia. Por quê? Porque você não atendeu o número de bolsas. Mas por que não atendeu? Porque foram vetadas uma ou duas ou três, algumas bolsas. Mas foram vetadas indevidamente. Mas, bom, vamos ver o seguinte, aí a instituição filantrópica de educação perde a filantropia. Anteriormente, havia um termo de ajuste de gratuidade que permitia o seguinte, apesar de ser interpretativo, né, nós vamos renovar o seu certificado e no próximo triênio você compensa esse 1 ponto percentual que você não deu anteriormente. Então, agora com os vetos, tirou essa possibilidade. Se houver uma interpretação na saúde, na assistência social ou na área de educação, você está sujeito, interpretativamente, a perder a filantropia, a deixar de ajudar as pessoas, porque você não tem plano B, você perdeu o termo de ajuste de gratuidade. Ora, isso já existia, isso não é uma inovação, tá certo? Por que tirar? Tá certo? Não tem sentido. Então, quando eu digo que inviabiliza o setor, né, eu vou dar um exemplo, se você me permite, Maurício. Uma instituição que é a maior instituição de saúde do Brasil, que é a Santa Casa de São Paulo, uma instituição maravilhosa de quase 500 anos, tá certo? Ela tem, além da área de saúde, ela tem uma escola pequenininha, que representa muito pouco na receita, menos de 1%. E no passado, né, por causa da interpretação, disseram, olha, a escola não cumpriu com a filantropia. Em vez de devia ter dado 100 bolsas, deu 99. Na verdade, ela pode ter dado 100, mas alguém disse, não, essa bolsa não é válida e tal e tal. E a Santa Casa perdeu a filantropia. Você pode imaginar uma situação anacrônica, absurda como essa? E o que acontece? A Santa Casa não vai poder atender as pessoas que procuram a Santa Casa. Então, não tem sentido. Nós estamos, muitas vezes, aplicando o rigor da lei para um setor muito importante. Então, eu estou dando esse exemplo, né, porque o veto, quando fala que não permite o termo de ajuste à gratuidade, ele está inviabilizando, porque muitas vezes é interpretativo. Você pode entrar na justiça, mas isso demora. Senão, e assim um processo burocrático aí que inviabiliza, de fato, o atendimento às pessoas, porque ela no caso que o senhor falou, da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, ela não prejudicou, ou pelo menos ela não interrompeu os atendimentos só nas escolas, só na escola especificamente, mas em toda a Santa Casa, toda a atividade da Santa Casa. Quer dizer, foi isso que aconteceu? Então, quando ela perde a filantropia, quer dizer, tudo que ela faz, né, de benefício dentro do SUS, né, tudo que ela faz de benefício à população, para ela continuar fazendo, ela vai continuar fazendo com um peso gigantesco financeiro, porque ela é obrigada a pagar impostos, a cota patronal, que anteriormente ela não pagava, o que é um absurdo. Agora, eu quero dizer que, felizmente, isso está resolvido, foi revertido, mas se não tivesse o termo de ajuste e gratuidade, seria, assim, como uma guilhotina, acabou, não tem sentido. Sabe por quê? Nós estamos falando de uma instituição, que eu usei como exemplo, uma instituição de 500 anos, de serviços prestados ao nosso país. Então, essa intolerância, né, e estou dizendo para você também, que é um exemplo que eu estou dando, né? Agora, os vetos foram 10 vetos, estou dando o exemplo de um veto, né?
Se você me permite, eu gostaria de citar outro. Pode ser, Maurício? Sim, claro, claro. Então, na educação, as instituições elas têm um CNPJ, que chamamos da mantenedora, tá certo? Como se fosse uma matriz. E essa mantenedora, ela tem vários CNPJs filial. Eles não têm figura pessoa jurídica. Pessoa jurídica é só a mantenedora. E agora, com a lei, né, é um passo atrás. Anteriormente, a prestação de contas se dava pela mantenedora, porque você tem um colégio em Perdizes, em São Paulo, que é um bairro rico, né, e você tem um colégio numa região de extrema pobreza. Então, a instituição distribui as bolsas, né, de acordo com as necessidades e o perfil daqueles que mais precisam. E aonde você vai dar mais bolsas? Naquelas regiões de extrema pobreza, né? Até porque nesses lugares mais ricos, né, pode ser que a filha de uma doméstica e tal tenha condições de ter acesso à bolsa, mas normalmente você não tem um público para bolsas. Bom, o que a lei passou a dizer? Que você tem que fazer filantropia por CNPJ. Então, se você tem 20 colégios, você vai ter que fazer, cada colégio vai ter que fazer a sua bolsa. Os colégios que estão na região de extrema pobreza, né, eles vão atender tranquilamente, mas os colégios que estão em regiões de classe A e B, não vai ter público para aquele pessoal. Além disso, você não tem mágica. Você tem um número de bolsas que você tem que dar. Se você tem que dar numa região mais rica, você vai ter que tirar de uma região mais pobre, o que não faz sentido. Além do que, Maurício, você veja, o Ministério da Educação, né, ele demora muitas vezes 3, 4 anos para analisar um processo. O processo de uma instituição que é a mantenedora. Você imagina uma instituição com 50 colégios. Ela vai ter que analisar colégio a colégio. Então, que ela demora 3 anos, talvez vai demorar 10, vai inviabilizar, vai haver um colapso na área de regulamentação do Ministério da Educação. Você vê, não tem sentido isso. Tá? Eu queria dar um exemplo, se você me permite. Sim, eu trabalhei durante 10 anos numa instituição maravilhosa que é a Santa Marcelina. É uma instituição de irmãs de Santa Marcelina. Nós temos lá, eu vou chamar nós temos, porque eu saí, mas a instituição continuou. Nós temos lá na Bahia, em São Sebastião do Passé e Terra Nova, uma região de extrema pobreza, nós temos colégios que nós damos educação, nós damos alimentação, nós damos uniforme, nós damos transporte e nós atendemos as famílias. Com essa nova regulamentação, nós vamos ter que dar também para Perdizes, para Higienópolis, que são regiões muito ricas. E daí, como é que faz essa conta chegar? Você não vai ser possível você tirar dessas regiões mais pobres. Aí você não vai conseguir atender, porque não tem público. Então, o que eu quero dizer, além de ser administrativamente um trabalho incomensurável, certo? Gigantesco, que o MEC não dá conta hoje, já com bastante dificuldade, não vai dar conta no futuro, tá certo? Como é que nós vamos fazer? Então, eu estou dizendo coisas muito simples, que não é um problema, precisa derrubar esses vetos, porque esses vetos, eles não são vetos de quem conhece o setor. Infelizmente, mesmo que a intenção tenha sido muito, muito boa, teórica, na prática ela é inviável. Então, a gente precisa conscientizar, né, o Congresso de que, sem derrubar esses vetos, o setor está comprometido. É isso que nós queremos? É isso que o Executivo quer? Aquele braço que mais contribui, né, ele ser podado, ele ser mutilado? E quero dizer um detalhe muito importante. Como nós sabemos, existem outros setores que são desonerados. Mas não presta conta, o Ministério não vai lá, o Tribunal de Contas não audita. Agora, né? Então, nós prestamos contas, temos um indicador de alto retorno,
somos auditados, somos fiscalizados, né? E não podemos ter uma lei que atrapalhe a ação filantrópica das instituições. Agora, como é que está a relação com o Congresso, né? Quer dizer, o Congresso ele tem consciência disso? Como é que está a conversação das instituições a partir do fórum, né? Com os líderes do Congresso, né? Quer dizer, as pessoas que irão decidir, enfim. Maurício, muito obrigado pela pergunta, né? Realmente, o Congresso, né, é uma operação gigantesca. Nós estamos falando aí, nós fizemos o seguinte, primeiro, como eu disse, né, nós temos o apoio de todo o setor, né? Todas as organizações representativas, né? Menor Aprendiz, da Saúde, por exemplo, como apoiador, nós temos a Confederação das Santas Casas de Misericórdia. Como apoiador, nós temos a ANEC, a Associação Nacional das Escolas Católicas, né? E assim vai. Nós temos a CNBB, a CRB, todas estão apoiando a lei sem os vetos, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós fizemos uma carta explicando cada veto e as consequências daquele veto, né? E depois, nós também estivemos pessoalmente com as lideranças de todos os partidos. Fizemos também uma carta para as lideranças e entregamos pessoalmente a carta para as lideranças. Estivemos no gabinete do senador Eduardo Gomes, que é o líder do governo, que é ele quem vai presidir a reunião de derrubada dos vetos, tá certo? Para conscientizar o senador, que, diga-se de passagem, o senador foi o senador que nos ajudou a criar o Dia Nacional da Filantropia. É até uma situação muito, muito anacrônica, não tem sentido o senador não apoiar a derrubada dos vetos, o senador Eduardo Gomes, porque é o setor que ele conhece e ele, inclusive, prestigiou aprovando o Dia Nacional da Filantropia, agilizando lá no Senado. Bom, então, nós fizemos isso, quer dizer, essa preocupação de derrubar os vetos não foi só com carta, mas foi com articulações, foi com visitas pessoais. Agora, nós esperamos, né, que esses vetos sejam derrubados, tá certo? Tivemos falando também, fizemos um evento aqui em São Paulo, onde nós reunimos todos os ministérios, né, os 3 ministérios, mais o Ministério da Economia, onde nós debatemos o assunto, ficou muito claro o porquê da derrubada dos vetos. Nós tivemos 5.000 pessoas que nos ouviram sobre esse tema, é um tema que preocupa, que angustia, né? E é isso. E estou falando desses 2 vetos, mas tem outros, né? Se nós tivermos tempo, depois eu vou citar mais outro como exemplo. Não, a gente já está bem estourando o tempo, quase terminando o tempo, e eu queria fazer uma última pergunta, para que a gente feche essa entrevista, porque as instituições elas sempre lutaram com muita dificuldade, do ponto de vista financeiro também, porque elas dependem de doações, elas dependem de uma série de ações para que ela consiga sobreviver. Historicamente, elas têm problema de déficit no seu caixa. Quer dizer, a lei ela vai facilitar, sem os vetos, ela facilita essa sustentabilidade das instituições? Olha, Maurício, obrigado também por essa questão. Na verdade, ela dá uma segurança jurídica. Então, você veja, a segurança jurídica, pelo menos elas vão conseguir trabalhar nas suas causas, né, sem se preocupar com essa espada de Damocles. Quer dizer, agora o setor está preocupado, está se articulando. Ao invés de nós estarmos priorizando com foco naqueles que mais precisam, nós temos que estar com o olho aqui no Congresso para resolver esse assunto dos vetos, o veto 66, e nas causas que nós atendemos. E Maurício, o setor, durante 500 anos, ele sempre esteve tão preocupado em atender aqueles que mais precisam, que nunca agiu no Congresso para poder fazer a lei que gostaria de ser feita. E quero concluir essa parte com o seguinte: essa lei não é a lei que nós queremos, mas é a lei que nós conseguimos depois de 3 anos de articulação. Então, não tem sentido, no final, no último dia,
o presidente ter vetado, e um presidente que conhece, foi socorrido por uma Santa Casa, né? Então, esses vetos precisam ser derrubados, até por uma questão de consciência nacional de ajudar aqueles que mais precisam, né? E de viabilizar ainda mais o setor que já luta com uma dificuldade hercúlea, né? Com certeza, você veja, na pandemia, né, as pessoas perderam o emprego, tá certo? Quem atendeu foram as Santas Casas. As Santas Casas tiveram que se virar para poder atender aquelas pessoas que estavam sem emprego e também com o problema do Covid, né? Aí você tem que estar usando uma força da gestão muito grande para poder atuar no Congresso, para poder derrubar os vetos. Então, eu estou dizendo que, logicamente, que tendo uma segurança jurídica, o setor vai se sentir mais confortável para voltar os seus olhos, o seu coração naquilo que já sempre teve, que é ajudar as pessoas menos favorecidas. É para isso que nós estamos aqui. Está ótimo. Muito obrigado, Custódio, pela sua participação aqui no Cidadania. Foi uma entrevista muito esclarecedora. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. Obrigado, telespectadores. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou se não, o nosso canal da TV Senado no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.